Eu tive um efeito paradoxal depois de alguns meses fazendo uso do remédio Atenta, que é para o tratamento de TDAH, déficit de atenção, e eu decidi parar de tomar esse medicamento por conta própria, e é o que eu vou te contar aqui agora nesse vídeo. Antes de mais nada, para você que está chegando agora nesse vídeo, você que vem pesquisar sobre o uso desse medicamento, vai iniciar agora o seu tratamento com esse medicamento Atenta, ou iniciou por agora, quer saber sobre efeitos colaterais, quer saber como que foi a experiência, esse vídeo não é para te desanimar ou fazer você parar de tomar esse remédio. Cada indivíduo é de um jeito, cada pessoa vai reagir de uma forma, cada organismo vai reagir de uma forma. Então, em primeiro lugar, converse com o seu médico. O que eu vou falar, o que eu fiz aqui, é sobre o que eu analisei especificamente sobre mim, o meu caso. Então já tinha cerca de uns 4 meses, mais ou menos, que eu estava fazendo uso desse remédio, Atenta, para o tratamento de déficit de atenção. Depois de uns 45 dias, passou todos os efeitos colaterais e eu comecei a ter os benefícios do medicamento. Mais atenção, foco, concentração, diminuição da procrastinação, diminuição da hiperatividade, no meu caso é nos pensamentos, a minha hiperatividade estava na mente, meus pensamentos se acalmaram. Eu tive então todos esses benefícios. E todos os vídeos contando desde a primeira semana, todos os efeitos colaterais que eu tive, toda a adaptação do remédio, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso você queira acompanhar. É importante você ver como que eu reagi semana após semana tomando o medicamento. Quando eu comecei a tomar esse remédio, eu também fiz a reposição da vitamina B12 e da vitamina D. A baixa dessas vitaminas podem causar sintomas cognitivos, o que eu reparei que de fato eu sentia todas essas questões: perca de memória recente, mais cansaço, falta de disposição, pode te causar episódios depressivos. Então sim, é muito importante fazer a reposição dessas vitaminas. Eu fiz a reposição juntamente com o medicamento. Eu fiquei na dúvida se realmente o que me ajudou foi a reposição das vitaminas ou se o medicamento que fez efeito. Mas, em todo modo, eu continuei tomando o medicamento. Nesse meio tempo, eu peguei dengue pela primeira vez, fiquei internado uns 5 dias. Depois de 12 dias que eu saí da internação, eu peguei dengue novamente. Sim, eu tive dengue 2 vezes dentro de um mês. E eu fiquei sabendo que, quando você tem dengue, a sua vitamina B12 pode abaixar. Então, depois que eu tive as dengues, eu comecei a sentir todos os outros sintomas que eu estava sentindo antes. Eu estava, então, com mais procrastinação, falta de atenção, concentração, foco, perca de memória recente, mudança de humor, um pouco de irritabilidade. Eu estava com todos esses sintomas. Então, o que eu pensei? Ou o medicamento parou de fazer efeito ou a vitamina baixou novamente. Eu fiz os exames, vai aparecer aqui na tela para você o resultado, e a vitamina B12 está ótima. Então já pensei na segunda possibilidade: o remédio não está fazendo mais efeito. Só que depois disso, os meus sintomas começaram a se agravar, principalmente na alteração no humor, mudança de humor, e também na irritabilidade. É muito ruim você ter uma mudança de humor literalmente a cada 5 minutos. A cada minuto, seu humor tá aqui, desce aqui, você começa a ficar muito irritado, isso vai te estressar. O que fez eu decidir parar de tomar um remédio? A irritabilidade e a mudança de humor drástica que estava. Eu trabalho em um supermercado como caixa. Eu não estava suportando trabalhar, não estava suportando ver pessoas, ver clientes. Para quem teve esse sintoma tomando o medicamento de irritabilidade, sabe que a grosseria, né, a falta de educação, vira uma coisa natural pra gente. Sai, a gente fica grosso de forma natural. Isso poderia começar a me prejudicar no serviço, porque se eu começo a ser sem educação e grosso com o cliente, uma hora ou outra vai chegar em um gerente, eu posso ser demitido. Ao mesmo tempo, eu não queria parar de tomar um remédio também, porque esse remédio também é um antidepressivo. Então, melhorou essas questões, esse meio que quadro depressivos que eu tinha. Eu não tenho depressão, mas a gente tem episódios depressivos, a pessoa que é TDAH. A pessoa que é autista também, no meu caso. A questão da hiperatividade no pensamento, eu também queria manter essa calma, só que eu já não estava mais tendo esse efeito. Eu cheguei à conclusão que o remédio não estava fazendo efeito. Só que, o que aconteceu? Eu descobri depois que todos esses sintomas, já que a B12 está ok, e a D também está ok, se eu estou tendo todos esses sintomas, na verdade não era o remédio que parou de fazer efeito. Por quê? Um inscrito entrou em contato comigo, relatou a experiência dele, que ele teve um efeito paradoxal. Eu não sabia o que era. Eu peguei e fui pesquisar sobre essa questão. Aí foi que eu decidi parar de tomar o remédio, porque estava me prejudicando muito na irritabilidade, na mudança de humor. Quando eu parei de tomar no outro dia, comecei a melhorar, tá? A irritabilidade estava um pouco,
Mas aí depois de uns 3 dias que eu parei de tomar o remédio, eu voltei ao meu normal, sem medicamento. Sem antes de ter ali um surto de déficit de atenção. Eu melhorei a procrastinação, melhorei a atenção, foco, concentração, pensamento acelerado também deu uma melhorada, a irritabilidade foi embora, a mudança de humor também foi embora. Ou seja, o remédio me causou todos os sintomas que eram para ele parar de causar. Não sei se você conseguiu me entender. O efeito paradoxal que alguns remédios podem causar é exatamente isso. Você toma determinado remédio para melhorar aqueles sintomas que você tem. Só que aí, em vez dele melhorar, o remédio causa aqueles sintomas novamente. Foi o que aconteceu comigo. Foi um teste que eu fiz. Eu arrisquei parar de tomar um remédio. Foi um teste que eu fiz, mas assim, eu tô bem melhor agora do que quando eu estava tomando o medicamento. Um ponto negativo é que ele também é antidepressivo. Então, eu senti que eu perdi a graça. Então, assim, eu ando muito sério, eu perdi a graça, tá? Não tô com tristeza, nada disso, mas assim, eu perdi a graça das coisas. É mais ou menos isso. Mas isso a gente já consegue aí melhorar, né? Você sai pra trabalhar, você se distrai, você tem tarefas pra cumprir. Isso aí a gente pode intervir, acredito eu, até mesmo sem medicamento. Então, assim, o medicamento me ajudava nessa questão, tá? Não é um quadro depressivo que eu estou, mas assim, eu perdi um pouco de graça da graça das coisas. Tá bom? Então, assim, o vídeo pode estar um pouco grande, mas eu preciso falar aqui pra você a experiência do jeito que foi. Então, imagina se eu não tivesse descoberto isso, né? Se eu não tivesse pensado nisso, feito essa análise. Eu ia voltar no médico relatando que o medicamento talvez não está fazendo mais efeito. E se é um médico que não entendesse desse efeito, né, paradoxal, por exemplo, ele poderia aumentar a dose do remédio e insistir ali para eu tomando esse remédio. Então eu cortei mesmo, futuramente eu vou voltar em um outro médico, explicar toda a situação direitinho como que aconteceu, como que eu analisei, como que eu fiz para ver o que ele pode falar sobre isso. Até porque a falta do remédio não está me prejudicando igual estava prejudicando quando eu não estava tomando antes de eu ter o surto aí de déficit de atenção. Nessa situação eu acredito muito que era somente a falta das vitaminas B12 e 6. Eu acredito que era isso. Porque eu repus a vitamina B e a vitamina B12 juntamente com o remédio. Eu melhorei, mas foi por conta das vitaminas. O remédio me ajudou em outras questões. Ajudou sim, mas acredito que é por isso. Então, a partir do momento que a vitamina está boa, está alta, o remédio causou ali, então, um efeito paradoxal. Acredito eu, a análise minha, não sou médico, não sou psiquiatra, nada. É o que eu vivi na pele, é o que eu estou relatando aqui pra vocês. Outra coisa que eu reparei também, ao parar de tomar o remédio, eu senti uma leveza no corpo, tá? Me deu uma leveza no corpo. Então, assim, esse remédio estava me causando muitos problemas, podemos dizer assim, né? Então, assim, mais uma vez, não é pra te desanimar. Talvez você vai dar certo, talvez você não tenha esse efeito. Talvez você precise de um remédio. É igual eu falei. Na avaliação neuropsicológica minha, constou sim que eu tenho um TDAH leve, mas eu nunca percebi que eu era TDAH, porque nunca me atrapalhou. Então, se eu nunca precisei de remédio, não vai ser agora que eu precise. Espero que você tenha entendido sobre isso. Deixa o seu relato aqui abaixo pra mim. Vou deixar o Instagram aqui também. Quero muito saber a sua experiência. Você teve uma experiência assim? Você tá fazendo uso desse remédio? Como tá sendo pra você? Vamos lá que a gente pode bater um papo, tá? Eu mando áudio, a gente bate um papo bem legal lá. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.